Obviamente você falou aí da educação, isso aí é um pilar importantíssimo, né, que muitas vezes, principalmente na cultura brasileira, né, quando o jovem começa a meio que se profissionalizar, né, a levar a carreira de esportista mais a sério, ele acaba de lado deixando, até pela jornada do próprio esforço Carga físico, a carga horária, horária e tudo mais, né? eu diria que a gente tem uma dicotomia. Então, se você quer ser um atleta de alto rendimento, automaticamente você vai excluir os estudos. Então, dos objetivos do BW Grupo é que você não precisa fazer isso. Você pode ter uma excelente educação e também pode ter um alto nível do esporte, seja ele qual for. E não tem mercado melhor no mundo, não existe mercado melhor no mundo do que os Estados Unidos. A gente trabalha com o mundo inteiro, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem estudantes no mundo inteiro. Nos 5 continentes nós temos estudantes hoje. Mas, quando você fala de esporte e educação, os Estados Unidos é o que mais abraça, né, essas duas coisas juntas, com a mesma importância. Inclusive, tem até um detalhe que é muito importante, é que lá eles usam o termo, mais um termo em inglês para você aprender, Tuca, né? Já que você está aí afiado, aí no inglês, que é o Student Athlete. O que é Student Athlete? É que lá eles denominam que você é um estudante atleta, nessa ordem. Exato. Então, o estudo ele é mais importante do que o esporte. E o esporte, muitas vezes, pode ser a ponte para você ganhar uma bolsa de estudo. Pô, imagina, hoje eu tenho um estudante que ele está na Virginia Tech. Virginia Tech é uma das melhores universidades do mundo. 4ª engenharia do mundo, para você ter uma ideia. Ele veio de Belém do Pará, praticamente de uma tribo. Literalmente uma tribo. E hoje ele é capitão da equipe. Para você ter uma ideia, hoje, para você entrar, se você quiser só estudar, é muito difícil. É verdade. É muito concorrido. Imagine você ir com 100% de bolsa. É muito concorrido, além do desembolso financeiro que tem que fazer, é absurdo. Do desembolso financeiro que é absurdo. Então, assim, o esporte proporcionou para esse atleta, esse estudante atleta, a oportunidade de estudar numa grande universidade. Eu sempre falo o seguinte para os pais: se der tudo errado, se o nosso projeto der tudo errado, ele vai sair com um diploma debaixo do braço. E ele vai escolher o que ele vai querer ser e onde ele vai querer trabalhar. Que isso é muito importante. Então, isso é uma das coisas que a gente tem aí experiência em mais de 15 anos no mercado e resultados, assim, muito expressivos mesmo. Então, isso é um dos legados que a gente tem aí para deixar para os nossos jovens. Legal. E já que tu comentaste desse caso, por exemplo, tu poderia falar da jornada desde do momento que o pai, ou obviamente o jovem, procura a empresa de vocês, até onde vocês conseguem levar, né? Deixa na porta da universidade ou deixa na porta do high school? Como é que funciona essa jornada aí para a gente entender? Eu digo o seguinte, todo pai, independente do alto rendimento que ele queira que o filho tenha no determinado esporte, porque é importante, a gente fala muito de futebol. Sim. E eu queria deixar claro aqui que futebol, sem sombra de dúvida, é o nosso carro-chefe, porque nós somos o país do futebol. Mas a gente trabalha todos os esportes, inclusive talentos também de outras modalidades, tipo artes, cultura. Então, se o cara é um bom ator, se o cara é um bom músico, também a gente trabalha. Só para abrir um parênteses aqui, a gente acabou de mandar, uma forma de dizer, mas uns 2 anos atrás, uma aluna que ela queria ser atriz da Broadway. Vê que negócio específico. Ela queria ser atriz da Broadway. E aí, ela já tinha tentado, a gente tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido. E para você ter uma ideia, essa escola em Nova York, ela custa $95 mil o ano. Ou seja, a gente está falando quase R$500 mil por ano. Dá para tudo, cara. Entendeu? Meu amigo. E aí, sendo que ela era uma aluna muito boa, tinha um bom inglês, boas notas na escola. E aí a gente conseguiu que ela fosse aprovada nessa escola, que é uma escola específica de teatro, que é a AMDA, né? AMDA. E ela foi com 100% de bolsa. Então, são 4 anos desse curso. E é engraçado porque na primeira aula dela, lá na universidade,
quem deu a aula para ela foi a Fera. O ator da Fera, da Bela e a Fera. Caramba. Só isso. Somente. E aí, o que é que acontece? Ela fez 2 anos lá em Nova York, se graduou na primeira parte do programa e está indo para Hollywood agora complementar. Então, assim, só para a gente deixar aqui aberto também, que não é só para o futebol, mas sem sombra do futebol é o nosso carro-chefe. Então, assim, o que eu sempre falo é que a gente não faz intercâmbio, a gente não é uma empresa de intercâmbio, a gente é uma empresa de projetos personalizados, por isso que a gente tem muito sucesso. Então, pra você ter uma ideia, nós temos 100% de sucesso. Todos os alunos que a gente trabalhou, foi criada uma oportunidade para ele, para que ele pudesse ir para fora. Então, porque a gente trabalha individualmente. Então, o primeiro passo é identificar que tipo de projeto você quer fazer. Por exemplo, a gente manda meninos com 12 anos. Ele vai fazer uma imersão curta. Então, nas férias dele, ele pode participar de um summer camp. Então, a gente já começa ali a trabalhar ele. Mas a maioria dos nossos alunos começam a nos procurar no 9º ano. E é bem fácil de entender isso. O 9º ano é quando as universidades começam a avaliar o aluno. E o 9º ano nos Estados Unidos faz parte do ensino médio. Porque o high school lá são 4 anos. É o 9º, o 10º, o 11º e o 12º, que é o freshman, sophomore, junior e o senior year. Entendeu? Então, a gente começa a trabalhar muito mais alunos do 9º ano, porque a gente começa a construir o currículo dele. E aí são uma série de fatores que vão determinar a quantidade de bolsa, o tempo que a gente vai enviar ele. Porque assim, Antônio, chega aluno para você com 14 anos. Por exemplo, esse ano eu mandei alunos com 13. Está lá agora, está na Carolina do Norte. Um atleta aqui de Recife, que foi para um high school, inclusive com uma bolsa gigantesca, uma das melhores que eu já tive. Mas por que ele foi com 13 anos? Porque tem a questão da maturidade também. Não é só a idade. Por isso que a gente tem que avaliar bem se ele está preparado. Porque o que a gente não quer é que o aluno chegue lá e, por algum motivo, ele desista ou ele diga, eu pensei que... Então, assim, o nosso cuidado é sempre na preparação. Então, primeiramente, a gente começa a mandar muitos alunos no 9º ano justamente por isso. Porque a gente começa a construir o currículo dele para que... Imagina o seguinte, a universidade é como se fosse uma empresa. Eu sempre falo muito isso, a universidade é como se fosse uma empresa. Então, quando você chega na entrevista de emprego, Tuca, qual é a primeira coisa que eles pedem? O currículo. Isso mesmo. Então, a nossa função é construir um currículo para que a gente ofereça isso para as escolas, para as universidades, e as escolas dizem, não, eu quero esse atleta aqui com a gente. E para ter esse atleta aqui com a gente vai oferecer X% de bolsa, de ajuda financeira, dependendo do caso. Então, basicamente, a gente começa com as imersões curtas, que são os summer, que aí a partir dos 11, 12 anos, porque aí eles vão passar um período curto nas férias, e aí a partir do 9º ano a gente começa a enviar para períodos mais longos, que aí vão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho um aluno que a gente mandou no 9º ano e hoje está trabalhando lá nos Estados Unidos. Então ele já completou o ciclo todo, ele já fez 4 anos de high school, 4 anos de college, 2 anos de mestrado e hoje está trabalhando lá nos Estados Unidos. Fincou, né? E que isso é uma coisa muito boa também para a gente deixar aqui, é que isso tanto é para homem como para mulheres, para meninos e meninas. Inclusive, os Estados Unidos, todo mundo sabe que é muito forte no futebol feminino. Então, as oportunidades estão sempre aí surgindo e cada vez mais. E lembrando que o foco agora é Estados Unidos, que é a próxima Copa do Mundo. Bem lembrando. Então, todo mundo está aqui focado ali, Estados Unidos, Canadá, México, porque vai ser a próxima Copa do Mundo. Então, tudo acontecendo com a ida de Messi agora, né? Enalteceu muito. O negócio fica bem mais badalado. E as pessoas começam a ver, porque a grande questão dos Estados Unidos é que os Estados Unidos ele é muito forte em organização. Então, lá, eu costumo dizer, qual a diferença, né, do nosso amado país para os Estados Unidos, por exemplo? Eu falo é que lá tudo acontece. De fato, tudo acontece. Não tem... Você tem uma ideia, quando eu joguei lá, eu sabia meu calendário de 2 anos para frente, cara. Aí você fala, não, esses caras estão botando aí só para dizer que são organizados. 6 meses depois... 2 anos depois, o jogo acontecia naquele dia, naquele local, naquele horário.
No nosso país você só consegue ver isso na Copa Escolares aqui. Em outro lugar não vê, não.